Graças a paz, um bom dia, uma ótima quarta-feira a você. Muito contente de estar aqui contigo mais uma vez. Meu nome é Alan Conte Júnior, para quem não me conhece. Sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando mais um pouquinho do que Deus tem trazido para nós através das nossas meditações na Santa Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E terminando hoje, encerrando, sendo o nosso último vídeo, nosso estudo no livro de Romanos, seu capítulo 10, eu gostaria de convidar você justamente a meditar nesses últimos 4 versículos comigo, do 18 ao 21, e nós vamos olhar para esses versículos com um tema, que eu carinhosamente coloquei de um povo rebelde, que é justamente o que Israel é, um povo rebelde. Então abra sua Bíblia comigo aí, Romanos 10, de 18 a 21, acompanhe conosco na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua tela do YouTube, ou aonde você preferir. Mas vamos estar lendo agora, nesse exato momento, a Santa Palavra do nosso Deus. Leiamos então, Romanos 10, 18 a 21. Digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Digo, porém, Israel não soube? Primeiro diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povos, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Contra Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Esse é o nosso texto no dia de hoje. E nos últimos vídeos, nós falamos bastante a respeito da questão da salvação. Falamos ali, de como se chega à salvação, de que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então é interessante que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, ela é o método, ela é o caminho que leva até Jesus, sendo Jesus o caminho que leva até Deus. E a fé nessa palavra outorga a nós condição de salvação. Então é perfeito nós entendermos isso. E aqui nós vamos entender um pouquinho mais. Nós vamos ler nesses últimos 4 versos a questão do porquê, do quando e do onde, mas principalmente do porquê Israel se tornou indesculpável perante Deus. Por que Israel se tornou indesculpável perante Deus? E aí, nós passando para nossa meditação, nós vamos ver o seguinte, no verso 18, quando nós entramos nele, diz o seguinte: digo, porém, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Esses 4 versículos, eles são nada mais do que 4 citações do apóstolo Paulo, de textos do Antigo Testamento, que vem agora para julgar, mas para acusar o povo de Israel. Por quê? Esse primeiro verso 18, na verdade é uma citação do Salmo 19:04, o Salmo 19 no seu 4º verso. E aqui ele vai começar uma série de argumentos, sendo este o primeiro, a respeito da indesculpabilidade de Israel perante o seu Deus. Então, quando ele diz o seguinte: será que eles não ouviram? Já que ele havia falado logo antes em questão do que era o ouvir e do que era a fé. Então, o apóstolo Paulo, ele indaga com a seguinte pergunta: será que eles não ouviram? Mas sim, por certo, eles ouviram, com certeza, porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Israel conhecia a mensagem de Deus. Israel foi o povo de Deus, escolhido por Deus, lá atrás. Deus não escolheu uma grande nação, não escolheu nada, ele escolheu um povo pequeno para que as pessoas vissem Deus agir em meio e ao favor deles. Então, eles conheciam a mensagem, eles conheciam Cristo, eles conheciam a mensagem, eles conheciam Deus, eles conheciam a lei, eles conheciam Moisés, eles conheciam todas essas coisas. O triste é que eles só conheciam, eles não tinham intimidade, eles não viviam. O conhecer era mais um ouvir falar do que necessariamente um conhecer de intimidade.
Então é interessante nós notarmos esse versículo que o apóstolo Paulo ele já começa aqui falando, será que eles não ouviram? Mas aí por certo eles ouviram, eles conheciam a mensagem, eles não quiseram crer na mensagem, ainda que a mensagem andasse, vivesse e estivesse ali na frente deles. Passando para o nosso versículo de número 19, nós podemos ver o seguinte: digo, porém, Israel não soube? Mais uma indagação do apóstolo. Será que Israel não soube da mensagem? Não teve condição de compreender essa mensagem? E aí ele diz, primeiro diz Moisés, o que pode ser interpretado também, disse Moisés no começo, né? E aqui ele diz, eu vos porei ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Aqui também é uma citação de outro versículo, no caso Deuteronômio 22, 21. E aqui é interessante que Paulo cita outros homens, ele cita outros povos, outras nações, afirmando o quanto Israel foi beneficiada da primogenitura sendo o povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus que foi escolhido lá no passado para ser ele primeiro receptor da mensagem de Deus ao mundo. E, lógico, né, instrumento nas mãos de Deus para mostrar as maravilhas do que Deus faz, né, na vida das pessoas. Então é interessante, e no povo, né, num contexto geral. Então é interessante que eles tinham essa primogenitura em questão de mensagem, de recepção e tal. Então eles deveriam, né, os israelitas, eles ter ciúmes dos outros povos que acreditaram na mensagem de Deus que havia sido antes pregadas a ele. Quando Jesus fala, eu vim primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele está dando aqui de novo uma preeminência ao povo de Israel. Ele está falando o seguinte, bom, a missão que meu pai me deu é de trazer a salvação ao mundo. Mas antes nós precisamos ir até Israel. E dentro de Israel nós precisamos semear ali as pessoas que desejam me conhecer. O Cristo, né? A saber, o Messias. Então é interessante que, mais uma vez, Deus coloca, o apóstolo Paulo aqui coloca para nós a preeminência, a preferência que Deus teve, entre aspas, preferência, pelo povo de Israel. E aí, mais uma vez, o povo de Israel se torna indesculpável perante Deus, porque eles ouviram a mensagem, eles compreenderam a mensagem, mas eles não quiseram crer na mensagem. Então é triste, porque ele diz o seguinte, que eles, por terem compreendido, entendido, visto, né, eles deveriam ser os primeiros a brigar com os outros povos, com quem fosse necessário, o fato deles receberem a mensagem do Evangelho primeiro. Eles deveriam fazer de tudo para receber e entender a justificação pela fé. Eles deveriam ser o primeiro povo, e o povo ali daria um suporte nacional, né, aos missionários que seriam enviados até os quatro cantos da terra. Mas nós sabemos que, infelizmente, por tristeza, né, com certeza da parte de Deus, eles não entenderam assim. Eles simplesmente abandonaram o que havia sido profetizado. Eles não quiseram compreender, né, o que havia sido profetizado, mas isso é até, né, na verdade, algo entendível, porque até um pouco antes da vinda de Cristo, né, durante a vinda de Cristo também, os comentários rabínicos acerca do Antigo Testamento já haviam ganhado uma preferência ao próprio Antigo Testamento no coração daqueles homens. Então, na verdade, eles não prezavam pelo Antigo Testamento, mas sim prezavam mais pelos comentários rabínicos, né, que foram, né, incorporados ao Talmud, para que eles viessem a entender quem era Deus. Então, naquela época, né, essa crítica fica àqueles homens daquela época. E claro, né, na verdade, até hoje, né, todos os judeus que hoje não creem em Cristo Jesus, infelizmente cabe essa crítica também, porque tristemente eles não compreendem que Cristo é o Salvador de toda a humanidade. Isso é algo extremamente triste, porque eles são um povo amado por Deus, e como todos nós o somos hoje, né? Então é triste, mas ao mesmo tempo, né, era um cumprimento do que Deus havia falado, porque Deus conhecia bem o coração daquele povo. E partindo para o próximo versículo, quando nós entramos aqui no nosso versículo 20, nós temos mais uma vez outro argumento, outra citação, e aqui nós saímos de Moisés e partimos para o profeta Isaías, no seu capítulo 65, versículo 1, né, onde ele diz que ele foi achado pelos que não me buscavam, no caso Deus, né? E revelou-se Deus aos que não perguntaram por ele. Então é interessante e é maravilhoso
Por mais triste que fosse para Israel ter sido tirado deles essa questão da salvação, porque eles não quiseram acreditar, é feliz para nós. Porque nós, os que não perguntávamos por Deus, nós, os que não invocavam o nome de Deus, e nós, os que não tínhamos conhecimento de Deus, a saber os gentios, em caso geral, nós fomos achados por Deus, porque nós vagávamos perdidos, né? Jamais teríamos condições de achar a Deus, porque né, Deus que nos acha, é Ele que tem onisciência e onipresença, enfim, todas as características e qualidades como Deus. Então Deus nos achou vagando por essa terra, vagando por este mundo, destinados ao inferno, destinados justamente à ira divina dele, e por esse mérito do próprio Deus, nós somos achados por Ele, para que fôssemos, né, participantes da honra dele, porque não somos dignos, não fomos e nunca seremos dignos da honra que é participar da mesa de Deus. Então é interessante nós notarmos isso, que o fato de que Deus deixou de lado, entre aspas, o povo de Israel, para buscar as pessoas no mundo, as outras pessoas que não tinham o conhecimento da pessoa de Deus e de Cristo, para que nós pudéssemos alcançar a salvação através da vontade de Deus. É perfeito, nós percebemos isso, né? Como a vontade de Deus e a mão de Deus, ela agiu de maneira que ninguém impedisse, e o Evangelho chegou até mim e até você, e fica aqui, né, este convite. Este Evangelho chegou até nós. Você percebe que é a única religião que vive desde aquela época, é uma religião que não entrou em decadência, ao contrário, cresceu de maneira alarmante, né, algo extremo. E tenha certeza, o cristianismo ainda terá sua consumação da forma como a Bíblia diz. Então, se você não conhece Jesus, este vídeo, este momento é a hora de você se entregar a Ele, de você compreender que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele deixou de lado pessoas que já ouviram falar dEle, porque elas não deram a honra devida ao nome dEle. E Ele veio buscar a mim e a você, que não tínhamos condições, que não tínhamos força, que não tínhamos nada, para que pudéssemos estar morando com Ele no céu. E hoje é a oportunidade que você tem de conhecer esse Jesus e se entregar a Ele. E perceba, entenda e compreenda que não existe nada melhor neste mundo, nada se compara ao nosso Salvador, que é um tesouro verdadeiramente precioso para todo aquele que nele crê, porque Ele é maravilhoso, nosso soberano, o Deus de Israel. Então, a estes perdidos, eu e você, Ele se apresenta como nosso Salvador, Redentor de nossas almas, Pai amado e nosso Deus querido. Passando então para o nosso próximo versículo, seria o nosso último versículo dessa meditação, o versículo de número 21. Contra Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. A última citação, né, de Isaías 65, capítulo 2, continuação do versículo passado. E aqui é interessante que ele é um pai amoroso e paciente. E Deus foi, durante toda a história de Israel, um pai amoroso e paciente. Embora ele também havia sido justo, porque ele é perfeito, e santo. Então todas as vezes que Israel pecou e Deus havia avisado que se eles não se arrependessem eles seriam punidos, ele os puniu, não foi porque ele era mau, muito pelo contrário, porque quem ama corrige. O próprio Deus corrige a quem ama e açoita a quem tem por filho, para que nós sejamos, né, assim, melhores, melhorados e cheguemos um dia a ser como a imagem e semelhança do nosso Cristo, o nosso Salvador, nosso Redentor. Então é interessante que nós notamos que ele fazia isso por Israel e fez durante muito tempo, e até hoje, na verdade, ele tem essas mesmas características e age da mesma forma. Ele esperava todos os dias o retorno do seu filho à sua casa, que no caso Israel voltasse aos seus bons caminhos, a adorar a Deus e a viver somente para Ele. E é interessante que quando ele mandou o irmão mais velho para que colocasse juízo na cabeça dos irmãos menores, esses irmãos menores atacaram esse irmão maior, o prenderam, o acusaram de coisas que ele não cometeu, disseram que ele era blasfemo, disseram que ele não era quem dizia ele ser, o Filho de Deus, o Messias, a saber, né, o Cristo, e colocaram ele, o mataram em uma cruz. Então é triste, é horrível você perceber que Deus foi paciente, zeloso, cuidadoso, amoroso, e ainda assim
mandou, né, a salvação, a esperança, o Messias, né, o Santo de Deus, mandou o ungido. E ele foi, né, para os seus, mas os seus não receberam. Então é triste que Jesus ele veio fazer um ministério na terra, não pecou, não errou, não fez mal, só fez o bem. Mas, infelizmente, os homens estavam com seus olhos vendados, suas próprias concupiscências e seus próprios desejos, sua própria teologia ali formada na sua mente, infelizmente impediu que eles conhecessem a verdade, que eles conhecessem o Cristo, o nosso irmão mais velho, né, já que somos irmãos em Cristo Jesus, muito embora ele faça parte da Santa Trindade, né? É triste, mas ao mesmo tempo a realidade. E ainda bem, né, porque este foi sempre o plano de Deus, porque ele conhecia o coração daqueles homens, ele conhecia a maldade que adentrava ali, então ele sabia que assim que ele mandasse o Cristo, ele não seria amado por todos, seria amado por alguns, seria crido por alguns e proclamado por estes mesmos, né, que foi os apóstolos, os homens que andaram com eles e depois toda a linhagem de cristãos que Deus, né, levantou para até hoje trazer esse evangelho a mim e a você, evangelho precioso, evangelho maravilhoso, evangelho que transforma vidas, muda quadros, e não existe nada nos céus e na terra que pode impedir a transformação de uma pessoa que conheceu Jesus Cristo, porque o mesmo Deus que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo. Então é perfeito você perceber isso, como Deus é maravilhoso, né? Infelizmente ele foi morto pelos seus, né? A quem ele havia vindo, e esses não receberam, antes o mataram, porque eram homens terríveis, eram homens maus, homens que não valiam a pena. Mas, né, como diz o próprio livro de Romanos aqui, né, quem morreria pelo ímpio, né? Ainda pelo justo, talvez alguém há de morrer. Mas ele escolheu morrer por mim e por você. Ímpios, tá? Nós não somos diferentes desse povo rebelde, né? Nós somos piores, nós somos talvez até muitas vezes mais terríveis do que eles, mas Deus sabe todas as coisas, ele é soberano, maravilhoso e salvou a nós, né? Então, nesse momento vamos orar, encerrando esse vídeo, graças a Deus, encerrando esse capítulo de Romanos, né? Um capítulo não é grande, né? Mas devido ao formato dos vídeos ele acaba ficando um pouco extenso em termos de pregação, porque se torna 5 vídeos, mas foi tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, eu te louvo por mais essa exposição, por mais este momento, mais um momento onde o Senhor esteve conosco. Peço que o Senhor faça a tua vontade, não a minha. Peço, Deus, perdão por tudo que temos feito que não te agrada. Que Deus, nossos desejos, tudo que tem em nossos corações, de mim, daqueles que nos ouvem, seja conhecido diante de ti. E que o Senhor venha realizar aquilo de acordo com a tua vontade. Mas que nós lembremos sempre que o Senhor, o nosso soberano Salvador, é nada mais, nada menos do que o nosso maior tesouro. Te agradeço por tudo, abençoe a vida de todos que nos escutam, seja feita a tua vontade e o teu querer. Tu é tão bom, ó Deus, que não existe nada melhor nos céus e na terra. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor abençoe a vida daqueles que nos escutam, que seja feita somente a tua vontade e que aonde formos sejamos sempre, ó Deus, honra ao teu nome, glórias ao teu nome, jamais vergonha do teu evangelho, Pai querido. Eu te louvo por tudo, por Jesus o Santo. Amém. É isso aí. Te agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua semana, seus planos, seus projetos. Que Deus abençoe ricamente você cresça espiritualmente e possamos juntos adorar o nosso Deus, louvar o nosso Deus e render as honras e glórias que Ele merece, pois Ele é digno de tudo. É isso aí, fica com Deus. Falou!